Coronavírus. O que você precisa saber e fazer. O coronavírus é um vírus que causa doença similar a uma gripe. Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre, tosse ou dificuldade de respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações se estiver doente. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure uma unidade de saúde. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem em casa e se cuidando. Eu sou a professora Jéssica e estou aqui para mais um dia de aprendizado na disciplina de língua portuguesa com vocês, alunos do 4º ano. Vamos lá? Vamos iniciar relembrando alguns conceitos. Adjetivos são as palavras que se referem a um substantivo, indicando-lhe um atributo, ou seja, da qualidade, da característica para o substantivo. É alta, é baixa, é pequena, é grande, são características, qualidades desse substantivo a qual se está falando. Flexionam-se em gênero, ou seja, se adequa de acordo com o gênero feminino ou masculino, número, singular, que é um só, ou plural, que são vários, e grau, quando é diminutivo ou aumentativo do substantivo. Alguns exemplos de adjetivos: vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja. Aqui nesta imagem nós temos vários exemplos de adjetivos que dão características aos substantivos. Locução adjetiva: expressão que equivale a um adjetivo, composta de duas ou mais palavras. Locução adjetiva é quando duas ou mais palavras, elas são usadas juntinhas e acabam tendo o mesmo significado. Quando é a locução adjetiva, ela é o significado de um adjetivo, elas acabam dando um adjetivo ao substantivo. Por exemplo, região de indústrias. De indústrias é a locução adjetiva. E no adjetivo ficou região industrial. Então, industrial é o adjetivo daquela região. Árvores com flores. No adjetivo, árvores floridas. Amor de mãe, amor materno. De mãe é a locução adjetiva. Materno é o adjetivo. Dever de pai, dever paterno. Obediência de filho, olha a locução adjetiva, de filho. Obediência filial. E assim por diante, como nos outros exemplos aqui que temos na imagem. Substantivos próprios indicam seres, países, estados, sendo grafados com letra maiúscula. Por exemplo, São Paulo, Brasil. Nome de pessoa, nome de cidade, nome de país, de estado, marcas de lojas, tudo que tem nome próprio. Não podemos esquecer que deve ser escrito com a letra maiúscula no início, certo? Também temos os substantivos comuns, que são grafados com letra minúscula, designam seres da mesma espécie, animais, plantas, objetos. Por exemplo, as palavras cidade, país. Então, os substantivos comuns, que tem vários da mesma espécie, se escrevem com letra minúscula. Singular: quando o substantivo representa apenas um ser, um objeto ou um grupo de seres ou objetos, dizemos que ele é singular. Se tem um só, ele está no singular. Ou se tem um grupo só, está no singular. Um exemplo: peixe. Um peixe. Peixe está no singular. Se fosse um grupinho de peixes, um cardume. Cardume está no singular, porque é um grupo só. Plural: quando o substantivo representa mais de um ser, objeto ou grupo de seres e objetos, dizemos que ele é plural. Se temos dois peixes, a palavra peixes está no plural, está se referindo a dois peixes. E se temos dois grupos de peixes, dois cardumes,
Então, a palavra cardumes está no plural. São 2 grupos. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. Podemos perceber que essa frase ela está no singular. Está falando de uma casa só. Todas as outras palavras se adequaram ao singular, tratando de uma só coisa. E se fosse no plural, ficaria: as casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. Casas, tem mais de uma casa, então já está no plural. Pegaram, ó, ficou diferente de pegou. Então se adaptou para o plural. A viagem foi maravilhosa. Uma viagem só está no singular. As viagens foram maravilhosas. As viagens foram várias viagens, então está no plural. O aparador de grama queimou. Um aparador de grama, singular. Os aparadores de grama queimaram. Então, mais do que um aparador de grama, estamos falando de plural. Verbo é uma palavra que indica acontecimentos apresentados no tempo, como uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno. Exemplos: mandar, fazer, estudar, comprar, ser, trovejar. São exemplos de verbos. Nós já vimos nas aulas passadas sobre verbo, mas vamos relembrar, né? Então, todos esses exemplos, mandar é uma ação de mandar, certo? Ser é um estado, uma pessoa é. Trovejar, um fenômeno da natureza. Todas essas palavrinhas são verbos. Agora vamos para a atividade da apostila. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá? Agora, com a apostila de vocês, peguem lá na página que está falando sobre a sopa de pedras, a atividade sobre a sopa de pedras. Coloquem a data logo acima, não esqueçam. Vamos fazer a leitura, me acompanhem nesta leitura. Um rapaz pobre e faminto andava pelo campo em busca de alimento. Teve uma ideia e resolveu colocá-la em prática. Escolheu um local próximo a uma casa com uma grande horta e alguns animais. Pediu aos donos da casa que lhe emprestassem uma panela. Os donos não queriam emprestar, pois não gostavam de ajudar outras pessoas. Mas o rapaz tanto insistiu que conseguiu a panela. Ele então preparou o fogo e colocou água para ferver. Pegou algumas pedras, lavou-as bem e colocou dentro da água fervente. Os donos da casa ficaram curiosos e perguntaram: "O que você está cozinhando, rapaz?" "Uma deliciosa sopa de pedras", respondeu ele. "Mas como é possível fazer uma sopa de pedras?" indagou o casal. "Muito simples", ele explicou. "Como vem, tenho aqui no fogo uma panela com água fervendo e pedras cozinhando. Sei fazer uma ótima sopa, mas se vocês tiverem algo para engrossá-la, como um pedaço de carne, batatas e feijões..." Os donos da casa lhe deram carne, batatas e feijões. O rapaz colocou tudo dentro da sopa e o cheiro começou a ficar bom. Então ele disse: se eu tivesse um pouco de tempero, a sopa ficaria bem mais apetitosa." E novamente os donos da casa lhe deram tempero. Ele foi cozinhando e mexendo até que a sopa ficou pronta e consumida pelos três. Assim que terminaram, o rapaz tirou as pedras da panela e jogou-as fora. Os donos da casa, espantados, disseram: "Mas e as pedras? Você não vai comer as pedras?" "Comer as pedras?" repetiu o rapaz e fugiu correndo. Este é um conto popular. Agora vamos compreender o texto, fazer uma interpretação, umas perguntinhas para entendermos melhor ele. Número 1. O rapaz da história faz realmente uma sopa de pedras? Explique. Vocês acham que colocando todos esses ingredientes, ele falou primeiramente que iria fazer uma sopa de pedras. Foi lá, colocou as pedras bem lavadinhas,
colocou água para ferver e jogou uma conversa lá naquele casal. E eles foram dando outros ingredientes para ele colocar nessa sopa. Será que ele fez a sopa de pedras? Pois depois ele jogou as pedras fora, né? Fica aí o raciocínio para vocês. Número 2. Em que lugar a história acontece? Onde que aconteceu essa história? Número 3. A história que você leu é um conto de artimanha ou de esperteza. Coloque V para verdadeiro ou F para falso. Então, entre os parênteses, coloca a letra V se for verdadeira a frase e F se for falsa. É uma história em que os personagens usam a esperteza para conseguir algo. Então, um conto de artimanha ou de esperteza. Vocês acham que os personagens usam esperteza para conseguir alguma coisa? Será que esse menino da história, esse rapaz, ele usou de esperteza para conseguir alguma coisa? Se for verdade isso, se sim usa esperteza, coloca V. Agora, se não usa, coloca F. É uma narrativa engraçada? É engraçado ou não é? Coloca V ou F. É uma história que deixa o leitor com medo? Vocês sentiram medo ao lerem essa história? Número 4. Qual foi a esperteza do rapaz? O que ele fez que vocês acham que foi uma esperteza dele? Deixem escrito aqui no número 4. 5. Releia o final do conto e sublinhe o trecho que mostra o humor da narrativa. Qual a parte que mostra, que dá graça à narrativa, que mostra o humor, que deixa engraçado? Mas e as pedras? Você não vai comer as pedras? Comer as pedras? Repetiu o rapaz e fugiu correndo. Então vai passar uma linha embaixo da parte engraçada deste trechinho da história. Que motivo o rapaz teria para fugir? Por que será que vocês acham que ele achou por bem sair correndo quando perguntaram se ele não ia comer as pedras? Ele falou que ia fazer uma sopa de pedras. Então, por que será que ele fugiu? Ele tem motivo para fugir? Número 7. Retire do texto 3 adjetivos. Procurem lá no texto, releiam e achem 3 adjetivos, ou seja, 3 características de algum personagem ou de alguma coisa. Letra B. Uma locução adjetiva. Uma locução adjetiva, que são quando 2 palavras são usadas para dar um só significado, um adjetivo para alguma coisa. 3 substantivos comuns. Substantivos comuns são aqueles que escrevemos com letra minúscula: casas, animais, objetos. 3 palavras no plural. Plural quando tem mais de um. Casas, árvores, cachorros, mas tem que ser do texto. Tudo isso tem que ser retirado do texto. E 3 verbos na letra E. Verbos são ações, fenômenos da natureza, estado, correr, pular, chover. E esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, tire no grupo lá da sua turma com a professora de vocês. E é isso. Tchau, tchau. Até mais. Olá, alunos do 4º ano, como que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais uma aula de matemática. Vocês já me conhecem, eu sou a professora Patrícia Mello. Estou auxiliando vocês nas atividades de matemática da apostila, dessa terceira apostila, tá bem? Então, vamos lá às nossas dicas. Lavar as mãos, né? Você já lavou suas mãos hoje? Saibam que isso é muito importante para a saúde, né, de vocês. Então, lavem bem as suas mãos, tá? Eu estou aqui com o meu álcool em gel e já fiz a minha primeira higienização. Agora, um alquinho para garantir, né, que está tudo bem. Então, vamos seguir lá com as nossas dicas, né? Procurar o lugar tranquilo para que vocês
possam realizar as atividades, organizem os seus materiais, né, os materiais necessários, né, que vocês vão precisar. E vamos seguir para a nossa aula. Opa! Vamos lá. Então, nessa terceira semana, vamos para a nossa segunda aula de matemática, que nós vamos falar um pouco sobre medidas de comprimento, tá? Então, olha só nas imagens, né, que está mostrando ali a fita métrica, né? Eu trouxe para vocês a fita métrica, né? Olha só, essa fita métrica, ela é bastante usada pelas costureiras, né? Ela é parecida com essa aí da imagem que vocês estão vendo logo acima, tá? Eu trouxe também isso daqui. Vocês sabem como que chama isso daqui? É muito usado pelos pedreiros, né? Para medir grandes coisas, né? Então, essa daqui deve ter 3 metros, tá? Temos trenas maiores, temos trenas até menores, tá? Eu trouxe também essa régua aqui para vocês, né? Que ela vai do 0 ao 13, né? E ela tem aqui os ângulos, né? Então, temos vários tipos de réguas. E temos a régua simples, que é a nossa régua do dia a dia, que vai do 0 até o 30, né? Que nós usamos para fazer várias coisas também, utilizando, né, as medidas de comprimento. Então, eu trouxe aí para vocês os exemplos, né, que vocês podem ver nas imagens. E tenho aqui dito, né, pelo menininho, escrito assim, ó: tenho 2 tábuas de madeira de 50 centímetros e quero juntá-las para formar uma prateleira, tá? Lembrando que 1 metro tem 100 centímetros, tá? Então, aqui ele está falando que ele tem 2 tábuas com 50 centímetros. Então, se unir as 2 tábuas, a prateleira ficará com 100 centímetros, ou seja, ela ficará com 1 metro, tá? Essa fita métrica que eu mostrei para vocês, ela tem o total de 100 centímetros, tá? Ela tem 1 metro. E serve também para medir várias coisas. Eu falei que ela é útil bastante, né, para as costureiras, né, que conseguem fazer as medidas das roupas, né, nos clientes e tal, para poder fazer as roupas sob medida. Então, nós usamos as medidas de comprimento em várias coisas, em vários momentos, né? Então, aqui, ó, podemos ver a demonstração do banco, né, que o menino fala ali, que ele tem 2 tábuas e tal. Na verdade, não é um banco, é uma tábua. Aqui tem o pé direito, né, ela é uma prateleira, né, tá escrito aqui. Então, tá, ela tem 100 centímetros, ou seja, 1 metro, tá? Aí, vamos lá. O metro e o centímetro são unidades de medida e de comprimento, tá? Então, olha só, aqui nós temos uma régua que vai do 0 até o 4 e está sendo medido um animalzinho aqui, né? Uma abelha. Então, quanto que mede essa abelha? Do 0 até o 1 aqui. Quantos centímetros? Quantos milímetros que nós temos? Né? Então, 1 centímetro equivale, olha só aqui, ó. Opa! Equivale a 10 milímetros, tá? Cada pontinho desse, olha só, cada pontinho desse aqui que nós estamos vendo, né, equivale a 1 milímetro. Se nós formos contar lá do 0 até o 1 aqui, vamos ver quantos que tem. Olha só. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente poder contar. Então, tá. Do 0 até o 1. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 milímetros, tá? Então, a abelha mede, vocês vão colocar aqui,
10 milímetros. Milímetros, a abreviação dessa palavra é mm, certo? Então, vamos lá. Temos uma régua aqui embaixo, né? Essa flechinha apontando, né, a medida da abelha. E tá escrito assim, ó, o milímetro também é uma unidade de medida de comprimento. 10 milímetros é 1 centímetro. E daí a gente demonstra assim, ó, desse jeito aqui, ó. 10 mm é igual a 1 cm, 1 centímetro, tá? E, então, nessa atividade número 1 está escrito assim, ó, indique a unidade mais adequada, metro, centímetro ou milímetro, tá? Letra A. Para medir a altura de um bebê, nós usamos o quê? O metro, né? O centímetro ou o milímetro. Olha só, nós usamos essa que nem aqui, a fita métrica, né? Ela tem 1 metro. Será que para medir um bebê, ela seria adequada para medir o bebê? Será que para medir o bebê nós usamos o centímetro ou o milímetro? Onde nós encontramos centímetros ou milímetros? Na régua. A nossa régua, né? Ela tem os milímetros e os centímetros. Então, o que você acha? Letra B. Para medir a altura de um prédio, nós usamos o metro, o centímetro ou o milímetro? Para medir o comprimento do estojo de lápis, o que daria para a gente utilizar? Metro, centímetro ou milímetro? E D. Para medir a espessura de um vidro, o que nós usamos? Então, você vai escrever ali, né? O que você acha? Mais abaixo, no número 2, está escrito assim, ó. A régua é um instrumento de medida de comprimento. Observe e complete a medida do comprimento de cada objeto. Olha só, temos uma régua, né, que vai quase dá essa régua aqui que eu mostrei para vocês, né? Só que essa minha vai até o 13 e a do desenho vai até 14. Então, nós pegamos aqui a nossa régua do 0 até o 14. Então, essas medidas são reais. Então, temos um alfinete, olha só. Aqui, nós temos os pontilhados, né? Que vai lá do número, lá da régua, até o início da figura. E depois vai do final da figura, né? Até o número que é a medida, né? Então, olha só. Para isso, vocês vão observar bem certinho. Então, olha só, observando somente primeiro, né? Somente o alfinete. Quantos centímetros está marcando lá o alfinete? Siga a linha pontilhada. Então, você vai escrever lá quantos centímetros. Depois, está falando do lápis. Então, você vai analisar também o começo e o final do lápis. Observe o pontilhado. Quantos centímetros deu o lápis? A borracha, mesma coisa. Olha lá o começo e o final. Quantos centímetros tem essa borracha? E, por fim, o pincel. Olha lá o começo do pincel e o final. Quantos centímetros que deu? Você vai escrever lá na lacuna, tá bem? Agora, aqui tá falando assim, a altura do colega da turma. Se nós estivéssemos em sala, vocês iriam escolher um colega, né? E vocês iam medir, tá? Nós podemos fazer isso em casa. Se vocês têm uma trena ou uma fita métrica, vocês podem pedir para que os pais de vocês coloquem essa fita métrica, né? Façam lá a medida dela lá na parede, digamos assim. Vão lá, encostam, fazem a medida de vocês, né? Lá, meçam lá a cabeça, lá certinho. E depois vocês pegam a fita e vão medir a altura, tá? Então, os pais vão medir vocês. Ou vocês podem medir um irmão, algum parente que estiver na casa de vocês. E vão marcar aqui, nesse espaço, tá? Então, de vez do colega, vai ser um parente ou até mesmo vocês. Então, vai medir e vai contar para nós que altura
que vocês têm, tá? Então, seguindo lá. Atividade número 3. Observe a ilustração a seguir. Ela mostra 2 caminhos para ir da cidade A até a cidade B. Tá? E daí aqui tem algumas perguntinhas. Mas nessa imagem aqui, olha só. A cidade A está aqui do lado. A cidade B está aqui. Só que pode ser que na apostila de vocês aí, os números não ficaram nítidos. Então, eu vou falar para vocês, tá? Os números, e daí vocês anotem aí, na apostila de vocês. Aqui, temos o 396 quilômetros, que é o K e o M, tá? Que é o símbolo do quilômetro. Aqui, nós temos 665 quilômetros, tá? Aqui temos 709 quilômetros e aqui temos 455 quilômetros. Então, anotem aí para vocês não esquecerem, tá? Para assim poderem realizar as atividades. Então, na letra A, quantos quilômetros tem o percurso que vai pelo caminho C? Então, vocês vão olhar lá quantos quilômetros tem esse percurso do caminho C. Letra B. E pelo caminho D? Marca lá quantos quilômetros. C. Qual é o percurso mais curto? Então, de todos esses daqui, qual que é o percurso mais curto? Você vai anotar ali, tá bem? E, seguindo mais abaixo, nós teremos lá na apostila de vocês a atividade número 4. Simone está na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, dirigindo para São Conrado. Ela decidiu seguir a placa abaixo. Então, olhem só, observem a placa que ela observou. São Conrado, Copacabana, Centro. Aqui, quais são os bairros pelos quais ela deverá passar até chegar ao seu destino? Então, aqui vocês vão escrever os bairros que ela vai passar, tá? Vamos para o número 5, que está ao lado. Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, calcule quantos centímetros há em 3 metros. Então, vamos lembrar que 1 metro tem 100 centímetros, tá? Quantos metros tem... Quantos centímetros tem 3 metros? Quantos centímetros tem 5 metros? 9 metros e 10 metros, tá? Então, o principal, você já sabe, né? Sabendo que 1 metro corresponde a 100 centímetros, calcule quantos centímetros há em, tá? Então, vamos lá. Na número 6 agora. Camila, Eduarda e Roberto saíram para caminhar. Daí aqui. A Camila falando, eu andei 600 metros, descansei um pouco e andei mais 250 metros. A Eduarda disse, eu andei 1 quilômetro e parei, estou fora de forma. O Roberto, eu andei 600 metros, parei para beber água e depois andei mais 500 metros. Então, continuando as atividades da apostila, olha só, agora nós vamos para medidas de comprimento, tá? Então, a professora fez aqui na lousa a tabela das medidas de comprimento e as nomenclaturas, aqui para vocês se familiarizarem mais com as nomenclaturas das medidas de comprimento, tá? Então, aqui na apostila de vocês, está escrito assim, ó, o metro é a unidade principal das medidas de comprimento, tá? Então, olha só, aí existem as medidas maiores do metro, que o metro, e as menores que o metro, tá? Então, aqui começando, olha só, unidade, nós temos quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. As mais usadas são quilômetro, né, que nós vemos naquelas placas nas estradas, né, a quilometragem
a distância, né, até chegar a algum lugar. Temos o metro, né, e temos o centímetro e o milímetro. O centímetro e o milímetro nós vemos na nossa régua, aquela régua simples que nós usamos no nosso dia a dia, tá? E aqui ao lado nós temos os símbolos dessas nomenclaturas, tá? Então, o quilômetro, o símbolo dele é o km, o hectômetro, o hm, decâmetro, DAM, é o DAM, metro, o M, decímetro, DM, centímetro, CM e milímetro, MM, tá? Então, aqui é para vocês conhecerem. E aqui ao lado é a classe de equivalência, tá? Então, por exemplo, 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? Lembrando que o metro equivale a 100 centímetros, tá certo? O hectômetro equivale a 100 metros. Então, cada 100 metros é um hectômetro. O decâmetro equivale a 10 metros. O metro, né? Tá aqui como que representa. O decímetro, 0,1 decímetro do metro. O centímetro, 0,01 centímetro do metro. E o milímetro, 0,01 milímetro, tá? Então, essa tabela foi só para vocês se familiarizarem. E agora nós vamos para a atividade. Voltando aqui, alunos, vocês já viram a tabela, né, das medidas de comprimento. E agora vamos para as atividades, tá? Então, logo aqui nós temos a atividade, onde está escrito assim: estime as medidas e complete com maior ou menor, tá? Letra A, o comprimento de sua borracha é maior ou menor que 1 metro, tá? Então, aqui nessas lacunas vocês vão colocar se é maior ou menor do que está pedindo aqui ao lado. Letra B, a largura do seu caderno é maior ou menor que 1 milímetro, tá? C, a altura de um elefante é maior ou menor que 1 metro? D, a distância da cidade do Rio de Janeiro à cidade de São Paulo é maior ou menor que 1 metro, tá? Então, eu espero que vocês tenham compreendido nessa aula e qualquer dúvida, procure o seu professor lá no grupo de estudos, tudo bem? Então, até mais!